Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicado sob a direção de Allan Kardec. 1858. Primeiro ano. Fevereiro, terceira parte. Conversas de além-túmulo. Senhorita Claride, evocação. Nota. A senhorita Claride, interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como gênio da família, onde é evocada com frequência, e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, médium. 1. Tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? Resposta. O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. 2. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro, ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Resposta. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. 3. Sabeis em que época reencarnareis? Resposta. Em 10 ou 100 anos. 4. Será na Terra ou em outro mundo? Resposta. Num outro. 5. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Resposta. Muito melhores que as da Terra, lá se é feliz. 6. Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado. Qual é? Resposta. Estou com aparência etérea, posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão, e guia-lhe o braço. 7. O corpo etéreo de que estais revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o frio, por exemplo. Resposta. Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto, e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. 8. Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma, que se desprende de seu envoltório. Resposta. Sim. 9. Quando vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? Resposta. A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. 10. É, pois, uma faculdade que se destaca, onde fica o ser restante? Resposta. A forma não é o ser. 11. Mas, como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Resposta. Não. 12. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então, por intermédio da matéria? Resposta. A sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia. 13. Visto que só tinhais 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Resposta. Minha alma é tão antiga. 14. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Resposta. Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. 15. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? Resposta. A vós poderia. 16. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas. Resposta. De vós. 17. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Resposta. Recolher-vos algum tempo, com fé e fervor, serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco, e providenciardes um médium do gênero de Home. Senhor Home.
Os fenômenos realizados pelo Sr. Home produziram tanta sensação, como vieram confirmar os maravilhosos relatos chegados de além-mar, a cuja veracidade se ligava a uma certa desconfiança. Mostrou-nos ele que, deixando de lado a mais larga margem possível devido ao exagero, ainda ficava bastante para atestar a realidade de fatos, que se cumpriam fora de todas as leis conhecidas. Tem-se falado do Sr. Home, e de várias maneiras. Confessamos que seria exigir demais, que todo mundo lhe fosse simpático, uns por espírito de sistema, outros por ignorância. Queremos até admitir, nestes últimos, uma opinião conscienciosa, visto que por si mesmos, não puderam constatar os fatos, mas, se, em tal caso, é permitida dúvida, uma hostilidade sistemática e apaixonada é sempre inconveniente. Em toda relação de causa, julgar o que não se conhece é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Por um instante, façamos abstração da intervenção dos espíritos, e não vejamos, nos fatos relatados, senão simples fenômenos físicos. Quanto mais estranhos forem, mais atenção merecem. Explicai-os como quiserdes, mas não os contesteis a priori, se não quiserdes que ponham em dúvida o vosso julgamento. O que deve espantar, o que nos parece ainda mais anormal, que os próprios fenômenos em questão, é ver esses mesmos que debateram, sem cessar, contra a oposição de certos núcleos acadêmicos, em relação às ideias novas, que continuamente lhes são lançadas na face, e isso em termos pouco comedidos. Os dissabores experimentados pelos autores das mais importantes descobertas, como Fulton, Jenner e Galileu, que citam a todo momento, eles mesmos caírem em erro semelhante, logo eles que dizem, e com razão, que até poucos anos atrás teria passado por insensato, quem houvesse falado em corresponder-se de um extremo a outro da Terra em alguns segundos. Se acreditam no progresso, do qual se dizem apóstolos, que sejam, pois, coerentes consigo mesmos e não atraiam para si a censura que dirigem aos outros, negando que não compreendem. Voltemos ao Sr. Home. Chegado a Paris no mês de outubro de 1855, achou-se, desde o início, lançado no mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspeção no julgamento que lhe fazem, porque, quanto mais elevado e esclarecido é esse mundo, menor é a suspeita de se deixar benevolamente enganar por um aventureiro. Essa mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se quem é o Sr. Home. Para viver neste mundo, para fazer viagens dispendiosas, disse, é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ser sustentado por pessoa poderosa. Sobre esse tema levantou-se um sem número de suposições, cada qual mais ridícula. O que não se disse de sua irmã, que ele foi buscar há cerca de um ano. Comentava-se que era um médium mais poderoso que ele, que ambos deviam realizar prodígios de fazer empalidecer os de Moisés. Várias vezes nos dirigiram perguntas a esse respeito. Eis a nossa resposta. Vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele não gosta, e nem procura publicidade. Se tivesse vindo com propósitos especulativos, teria corrido o país, lançando mão da propaganda em seu auxílio, teria procurado todas as ocasiões de se promover, enquanto as evita, teria estabelecido um preço às suas manifestações, contudo, nada pede a ninguém. Malgrado a sua reputação, o Sr. Home não é, pois, de forma alguma, o que se pode chamar de um homem do mundo, sua vida privada pertence-lhe exclusivamente. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de indagar como vive, sem cometer uma indiscrição. É mantido por pessoas poderosas? Isso não nos diz respeito. Tudo quanto podemos dizer é que, nesta sociedade de Skoll ele conquistou amizades reais e fez amigos devotados, ao passo que, com um prestidigitador, a gente paga, diverte-se e ponto final. Não vemos, pois, no Sr. Home, mais que uma coisa. Um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar a quem quer, que não seja movido apenas pela curiosidade. Sobre ele a história ainda não abriu o livro de seus segredos, até lá ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade.
É uma menina de 11 anos, que ele trouxe a Paris para sua educação, de que está encarregada a ilustre pessoa. Sabe apenas em que consiste a faculdade do irmão. É bem simples, como se vê, bem prosaico para os amantes do maravilhoso. Agora, porque o Sr. Home teria vindo à França? Certamente não foi para procurar fortuna, como acabamos de provar. Para conhecer o país? Mas ele não o percorre, pouco sai e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos, que acreditam ser o ar da Europa necessário à sua saúde, mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Pensamos, pois, que, se veio aqui é, porque deveria vir. A França, ainda em dúvida no que diz respeito às manifestações espíritas, necessitava que lhe fosse aplicado um grande golpe. Foi o Sr. Home que recebeu essa missão, e, quanto mais alto foi o golpe, maior a sua repercussão. A posição, o crédito, as luzes dos que o acolheram, e que foram convencidos pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de uma multidão de pessoas, mesmo entre aquelas que não puderam ser testemunhas oculares. A presença do Sr. Home terá sido, portanto, um poderoso auxiliar para a propagação das ideias espíritas. Se não convenceu a todos, lançou sementes que frutificarão tanto mais quanto mais se multiplicarem os próprios médiuns. Como dissemos a Lourdes, essa faculdade não constitui um privilégio exclusivo. Existe em estado latente, e em diversos graus entre muita gente, não aguardando senão uma ocasião para desenvolver-se. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Está na natureza, dele todos temos o germe, não estando longe o dia, em que veremos os médiuns surgirem em todos os pontos, em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja de todos conhecida. Pois, segundo nos anunciaram, trata-se de uma nova era, de uma nova fase, que começa para a humanidade. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas imprimirão novo curso às ideias morais, como fez o vapor em relação à indústria. Se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada às investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que podem, com toda razão, interessar ao público e que são de utilidade para a apreciação dos fatos. O Sr. Daniel Douglas Home nasceu perto de Edimburgo no dia 15 de março de 1833. Tem, pois, hoje 24 anos. Descende de antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um rapaz de estatura mediana, louro, cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de maneiras simples e suaves, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato com os poderosos não lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz alarde de sua maravilhosa faculdade, nunca fala de si mesmo e, se, numa expansão de intimidade, conta coisas pessoais, é com simplicidade que o faz, e jamais com a ênfase própria das pessoas com as quais a malevolência procura compará-lo. Diversos fatos íntimos, de nosso conhecimento pessoal, provam seus sentimentos nobres, e uma grande elevação de alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Os fenômenos dos quais o Sr. Home é instrumento involuntário por vezes têm sido contados por amigos muito zelosos com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Tais como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Sendo nosso fim o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos por nós mesmos constatados, ou por testemunhas oculares mais dignas de fé, podemos, assim, comentá-los com a certeza de não estar raciocinando sobre coisas fantásticas. O Sr. Home é um médium do gênero, dos que produzem manifestações ostensivas, sem, por isso, excluir as comunicações inteligentes. Contudo, as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão mais especial.
Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos, o ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar a outro no espaço, instrumentos de música produzem sons melodiosos, seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e, frequentemente, vos abraçam até causar dor. Na presença de testemunhas oculares, muitas vezes ele mesmo se viu elevado no ar, sem qualquer apoio, e a vários metros de altura. Do que nos foi ensinado sobre a classe de espíritos, que em geral produzem esses tipos de manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home esteja em contato somente com a classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter, bem como as qualidades morais que o distinguem, devem, ao contrário, granjear-lhe a simpatia dos espíritos superiores. Para estes últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos dos cegos de maneira enérgica, sem que, para isso, seja privado das comunicações de ordem mais elevada. É uma missão que aceitou, missão que não está isenta de tribulações, nem de perigos, mas que cumpre com resignação e perseverança, sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. A causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Sua alma, que parece prender-se ao corpo somente por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo dos espíritos, que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforços, entrando mais facilmente que os outros em comunicação com os seres invisíveis. Essa faculdade se lhe revelou desde a mais tenra infância. Com a idade de 6 meses, seu berço se balançava sozinho, na ausência da ama de leite, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos ele era tão débil, que mal podia se sustentar. Sentado sobre um tapete, os brinquedos que não podia alcançar, deslocavam-se por si mesmos, e vinham pôr-se ao alcance de suas mãos. Aos 3 anos teve suas primeiras visões, não lhes conservando, porém, a lembrança. Tinha 9 anos quando sua família fixou-se nos Estados Unidos. Ali, os mesmos fenômenos continuaram com intensidade crescente, à medida que avançava em idade, embora sua reputação, como médium não se tenha estabelecido senão em 1850, época em que as manifestações espíritas começaram a popularizar-se naquele país. Em 1854 veio à Itália, como dissemos, por motivos de saúde. Surpreendeu Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido à fé católica nesta última cidade, viu-se obrigado a romper relações com o mundo dos espíritos. Com efeito, durante um ano, seu poder oculto pareceu havê-lo abandonado, mas, como esse poder está acima de sua vontade, findo esse tempo, conforme lhe anunciara o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com nova energia. Sua missão estava traçada, deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu para revelar-nos, por meio de sinais patentes, o poder que domina todas as grandezas humanas. Se o Sr. Home, como pretendem certas pessoas, que julgam sem haver visto, fosse apenas um hábil prestidigitador, sem dúvida teria sempre à sua disposição, em sua sacola, algumas peças com que pudesse simular suas mágicas, ao passo que não é senhor de produzi-las à vontade. Ser-lhe-ia impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, justamente no momento em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta lhe faltaria. Algumas vezes os fenômenos se manifestam espontaneamente, no momento em que menos se espera, enquanto que, em outras, é incapaz de os provocar, circunstância pouco favorável a quem quisesse fazer exibições em horas certas. O fato seguinte, tomado entre 1000, é disso uma prova. Desde mais de 15 dias, o Sr. Home não havia obtido nenhuma manifestação, quando, almoçando em casa de um de seus amigos, com mais 2 ou 3 pessoas de seu conhecimento, de repente ouviram-se golpes nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um doméstico trouxe a bandeja de chá, e preparava-se para colocá-la sobre a mesa, situada no meio do salão. Embora bastante pesada, a mesa se elevou subitamente, destacando-se do solo a uma altura de 20 a 30 centímetros, como se fora atraída pela bandeja.
Apavorado, o criado deixou-a escapar, e à mesa, de um pulo, lançou-se em direção ao canapé, vindo cair diante do Sr. Home e de seu amigo, sem que nada do que estava em cima se tivesse desarrumado. Esse fato não é, absolutamente, o mais curioso dentre aqueles que temos para relatar, mas apresenta essa particularidade digna de nota. A de ter se produzido espontaneamente, sem provocação, em um círculo íntimo, do qual nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos semelhantes, necessitava de novas provas, e, seguramente, não era o caso para o Sr. Home exibir suas habilidades, se habilidades existem. No próximo artigo citaremos outras manifestações. Manifestações dos Espíritos. Pelo Sr. Paul Algeirs. Resposta ao Sr. Viennet, por Paul Algeirs. O Sr. Paul Algeirs é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse, e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Elos de l'Avenir, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens, e, por consequência, da imortalidade da alma, e de sua individualidade após a morte. Sendo o seu objetivo principal responder às agressões sarcásticas do Sr. Viennet, só aborda os pontos capitais, limitando-se a provar com os fatos, com o raciocínio, e com as autoridades mais respeitáveis, que essa crença não está fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares, mas, sim, que repousa sobre bases sólidas. A arma do Sr. Viennet é o ridículo, a do Sr. Algeirs é a ciência. Por meio de numerosas citações, que atestam um estudo sério, e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, conquanto seu número cresça sem cessar, bem como as pessoas esclarecidas de todos os países que a ele se ligam, fossem, como pretende ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, essa enfermidade lhe seria comum, como seria aos maiores gênios que honram a humanidade. Nas suas refutações, o Sr. Algeirs soube sempre conservar a dignidade de linguagem, mérito que nunca será suficientemente louvado. Aí não se encontram essas diatribes despropositadas, tornadas lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade. Tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Tê-lo convencido? Nós o ignoramos, duvidamos mesmo, para falar francamente. Mas, como, em definitivo, seu livro é feito para todo o mundo, as sementes que lança não serão todas perdidas. Por mais de uma vez teremos ocasião de citar algumas passagens de seu livro no curso desta publicação, à medida que a isso formos levados pela natureza do assunto. Sendo a teoria desenvolvida pelo Sr. Algeirs, exceto, talvez, em alguns pontos secundários, a que nós mesmos professamos, não faremos a respeito nenhuma crítica de sua obra, que se notabilizará e será lida com proveito. Não desejaríamos senão uma coisa: um pouco mais de clareza nas demonstrações, e de método na ordenação das matérias. O Sr. Algeirs tratou a questão como sábio, porque se dirigia a um sábio, certamente capaz de compreender as coisas mais abstratas. Entretanto, deveria ter pensado que escrevia menos para um homem, do que para o público, que sempre lê com mais prazer e proveito, o que compreende sem esforço. Aos leitores da Revista Espírita. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número, com respeito às informações a nos serem fornecidas. Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não o somos menos pelas reflexões que às vezes os acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos, deles sempre tomamos boa nota, para serem aproveitados cedo ou tarde. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis.
A multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, deixa-nos por vezes na impossibilidade material de responder, como gostaríamos e como deveríamos, às pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Rogamos encarecidamente não interpretarem de maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não se arrefeça, e que não queiram interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente sua atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número, a propósito das informações que por obséquio solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção dos lugares e das pessoas. As observações acima se aplicam, igualmente, às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a um grande número de pessoas. Destinando-se nossa revista a servir de meio de correspondência, nela tais respostas naturalmente encontrarão lugar à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade, e isso com tanto mais vantagem quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Allan Kardec.